agora um fato que acabou de acontecer, que é o seguinte: o advogado Jeffrey Schichini, o cara que é metido a ali, lacrador, ele acabou de postar uma acusação séria para o STF, dizendo assim: o Brasil vive tempos realmente sombrios, tirei minha garrafinha d'água da bolsa para beber da minha própria água, e um funcionário do STF veio até mim e pediu a minha garrafa, dizendo que eu não poderia ter entrado com ela. Exatamente isso. Tive uma garrafinha de plástico transparente d'água confiscada na Suprema Corte. Não vou me indispor por isso. Tenho uma missão maior do que discutir por água. Não vou perder o verdadeiro foco do verdadeiro objetivo que me trouxe até aqui, nem vou permitir que me desestabilizem, mas questionei o que poderia haver dentro de uma garrafa d'água de um advogado habilitado nos autos de Beca. Ele me disse que o tribunal fornece água para os advogados, então vou passar sede hoje. Ele está dizendo que não vai tomar água do STF porque sugere ele aqui que ela está envenenada, tá? Esse é o palhaço que está aí defendendo um golpista e que tenta fazer lacração, dar um showzinho à parte. Ele é de extrema-direita, eu mostrei o StreamYard dele. E uma das boas razões aí, Instagram, perdão, para a decisão do Zanin, que foi acertada no outro julgamento, de proibir celulares. O cara usa para fazer isso aqui, para fazer barulho. Não é nem defender o cliente, que sabe que o cliente está perdido. Então, nós temos hoje, com a ascensão da extrema-direita, um outro tipo de bicho aí. Sempre teve essa coisa de advogado querer aparecer em julgamento, eles usam para isso mesmo. Mas esse cara está lacrando, está ajudando também a desestabilizar o regime democrático, a atacar o Supremo Tribunal Federal, botar água no moinho da extrema-direita, do fascismo, no meio de uma palhaçada, que né, ele sabe que o cliente não tem chance, mas tenta dizer que o Brasil vive sob uma ditadura do judiciário. Aí o Supremo Tribunal Federal acabou respondendo, acho que está correto mesmo, tem que fazer isso. Mas você vê, o cliente dele está lascado, né? Que tipo de juiz vai julgar favoravelmente um sujeito, um réu, que tem um advogado que agride a corte? E aí o Supremo escreveu aqui: conforme as instruções amplamente divulgadas no plenário da primeira turma do STF, não é permitido levar ou consumir comidas e bebidas para esse espaço. No hall de entrada, água e café estão sempre disponíveis para quem quiser. As regras valem para qualquer pessoa que ingresse no ambiente. Está aqui, primeira turma do STF, regras durante a sessão: é proibido falar ao celular, filmar ou fotografar, levar ou consumir comidas e bebidas, qualquer manifestação de apoio, repúdio, incluindo palmas, vaias, gritos e cartazes. Há coisa de um mês, aquele Salgado, um desembargador, xingou o Alexandre de Moraes, berrou também ali no plenário, na primeira turma, no julgamento do cliente dele, que é aquele Felipe Martins. O advogado, o Sebastião, não é Sebastião Salgado, esqueci o primeiro nome dele. Ele acabou sendo afastado. E eu tenho para mim que é uma estratégia aí do cliente, do Felipe Martins, que viu... Sebastião Coelho, perdão. Acabou percebendo que ter um sujeito desse é suicídio. E aí nós assistimos, né, os seguidores dessa linha aí, que são advogados comprometidos com o golpe muito mais do que com a defesa de seus clientes, fazendo esse tipo de molecagem. Isso aqui é coisa de moleque mesmo. Isso aqui é coisa de mau caráter, que vai lá e se aproveita daquele ambiente da Suprema Corte, não para fazer o contempt of court, que é discutir a legitimidade. Estão aí, né, insistindo na tese de que não tem imparcialidade por parte do Alexandre de Moraes para julgar essa turma toda. É uma pataquada, né? O Alexandre já falou disso, o Dino, entre outros. Mas eles insistem para aparecer, para lacrar, para fazer isso, para ganhar dinheiro, claro, com outros clientes também, que veem que tem nesse sujeito um homem que, né, sei lá, é batalhador, é brigador, faz uma advocacia agressiva. O nível é muito baixo dessa turma.
né? Eles saem das faculdades de Direito com essa formação parecida com a do Moro, só que fala um pouquinho melhor do que o Moro, porque não é difícil, porque o Moro é um jumento. Mas são todos, assim, comprometidos com a extrema-direita. São todos fascistas. E aí, o que eles fazem? Atacam o ministro Alexandre de Moraes, o STF, para tentar, claro, aparecer e ganhar uns pontinhos nas redes sociais e com otários que achem que isso é o tipo de trabalho bem feito. Esse aqui é o tal do Jeffrey Chikine, então, atacando o Supremo, e numa coisa que é óbvia, ele sabe que é a mesma coisa quando você tenta entrar num avião com água. Não pode. É claro que não. Não posso levar um lanche. Não posso levar uma garrafinha de Coca-Cola. Faz isso de sacanagem. Faz isso para provocar. Vai se foder junto com o cliente dele. Mas vai lacrar nas redes sociais. Esse é o nível do direito hoje. É isso que a gente assiste aí. Por pouco essa turma não toma o poder. Diga lá, Rei Aragão. Gente, vamos mandar superchats enquanto o Rei comenta, turma. Falta muito ainda. Estamos com corte já no canal. A gente precisa da ajuda de vocês. Vai lá, Rei. Não, pois é, Kiko. O que acontece? Dentro do ambiente de um tribunal, já é um ambiente meio teatral mesmo. Isso é normal, tá? Faz parte. Só que, com o bolsonarismo, esse processo, esses julgamentos de defesa, está levando isso a um potencial imenso, muito maior do que você tem. Quer ver? Eles deixaram uma dica agora, foi o segundo advogado que falou depois do Chiquinho. Ele se referiu quem está no tribunal? Estão os juízes, estão os advogados de defesa. Ele se referiu aos seus colegas como colegas de trincheira, de alguma forma militarizando, colocando aquilo ali como uma questão de uma trincheira, de uma unificação daqueles todos os advogados que estão ali. E esse teatro que eles estão fazendo dentro dessa perspectiva desse julgamento, eles estão virando corte nas redes bolsonaristas o tempo inteiro. Eles usam palavras de efeito o tempo inteiro. Eles fazem ataques diretos às instituições como a PGR, como o próprio STF, como a Polícia Federal, como se não tivessem competência mesmo para poder ter feito essa denúncia, sempre desqualificando essas instituições, dessa forma reverberando na bolsa bolsonarista, na bolha bolsonarista, toda essa ideia de que a gente vive num Estado, uma juristocracia, que a gente não tem liberdade de expressão, que isso está tudo sendo feito como uma forma de lawfare reverso, né, contra eles. Eles fazem uma coisa que eu acho muito interessante e que isso vira corte, que eu já tenho visto isso, eles se dirigem diretamente aos juízes que supostamente são inimigos deles, como no caso do Dino, do Alexandre de Moraes, do Zanin. Eles não falam diretamente, falam com a Carmen Lúcia, com o Fux, com outros, mas se direcionam a esses juízes, por exemplo. Então, isso vira corte, como se eles estivessem dentro da corte, acusando esses juízes, acusando as instituições que eles fazem parte, e dessa forma fortalecendo na bolha o discurso de que eles são os injustiçados, que não houve tentativa de golpe, e que isso é um golpe contra os patriotas. E sempre falando em palavras como feio, imoral, antiético, sempre trabalhando dessa forma. Ou seja, é um teatro levado a tal nível de que a defesa é o que menos importa. O que mais importa é que essa defesa que eles estão fazendo vire em corte e reverberem esses valores do bolsonarismo. Então, dá para a gente perceber por esse julgamento como o legislativo da extrema-direita, a mídia da extrema-direita, os advogados de defesa, todos eles trabalham em conjuntos para alimentar a mesma máquina. Então é tudo muito bem azeitado, sabe? Cada vez corrobora mais como esses caras são organizados, como daqui a pouco a prova disso é que esse Chiquini já está no X fazendo merda, falando besteira. Por quê? Para alimentar a bolsa bolsonarista que está assistindo como nós o julgamento. Então a gente entende como eles trabalham em conjunto e como eles trabalham muito bem, por sinal. Tá? É um teatro muito bem organizado por eles.